tudo bem com todas e todos vocês? Continuando esse primeiro momento de um espectro de revisão da matéria do terceiro ano, eu queria pontuar a chamada crise da monarquia que desencadearia a chamada República Velha. República Velha é um termo cunhado por Getúlio Vargas em 1930 para, como se fosse, entre aspas, diferenciar o que o Vargas chamaria de um novo modelo de política, de economia e de desenvolvimento para aquele antigo modelo baseado na predominância de coronéis com suas bases regionais. Então, se for observar a queda da monarquia em 1889, ela vem de certa forma ruindo a partir de sucessivas crises. Guerra do Paraguai, 1865, 1870, temos um pouquinho antes a questão da aprovação da Lei Eusébio de Queiroz, que proíbe o tráfico negreiro, e a Lei de Terras, que de certa forma passa a demarcar e dá um caráter de legalidade à posse da terra no Brasil, mesmo que essa terra, a posse dela tenha sido oriunda de grilagem e N situações onde os antigos coronéis eles acabam buscando legalizar a situação de terras que têm origem duvidosa. Então a monarquia ela cai por fatores. Um fator é o rompimento igreja-estado, ou seja, havia um sistema chamado padroado. O padroado, a igreja e o Estado, eles tinham uma relação de simbiose, ou seja, o Estado ele era mantenedor e tutelador, quer dizer, tutelava, dominava a igreja. Então essa crise no modelo religioso, não que se deixa de ser católico. E um elemento interessante Estado laico não significa Estado ateu. Então, o advento da chamada República, da chamada proclamação da República, ela traz em seu bojo situações onde uma oligarquia cafieira começa a ser preponderante no comando do país, não só em termos econômicos, mas em termos políticos. Então, a monarquia ela rui em suas bases por problemas entre igreja e maçonaria, ela rui em suas bases porque os cafeicultores tiraram o apoio que davam à monarquia, sabendo que Dom Pedro II era um defensor desses privilégios da cafeicultura. Então, a queda da monarquia ela é um processo irreversível, e esse processo irreversível ele descambaria lá em 1889 com a chamada Proclamação da República. Só um elemento, o ato de proclamar é você declarar publicamente, é você anunciar, ou seja, no dia 15 de novembro foi anunciado o término da monarquia. Então, a chamada República Velha, 1889, 1930, ela tem estágios. Um primeiro estágio vai de 1889 a 1894, a chamada República da Espada. Então, a proclamação da República ela foi fruto de um golpe militar, ou seja, militares de alta patente à frente do movimento, principalmente Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto. Então, num primeiro momento, há a ideia de um poder forte, de uma república forte. Então, esse primeiro momento ele é comandado por Deodoro da Fonseca e, posteriormente, por Floriano Peixoto, também conhecido como Marechal de Ferro. Então, a troca
de sistemas políticos origina também um problema no aspecto econômico, ou seja, as bases da monarquia estavam ruindo, a emissão de moedas, o capital, o dinheiro perde valor, então tem que se, de certa forma, tentar conter essa desvalorização do mil-réis. Então, é no governo do Marechal Deodoro da Fonseca, cujo seu ministro, Rui Barbosa, inicia um processo de emissão de moedas. Essa emissão de moedas para aquecer a economia, para fazer com que os capitais circulem, para valorizar o mil-réis, há uma noção de uma ideia de que se as moedas forem emitidas, o dinheiro vai circular, a economia vai aquecer. O que se viu foi exatamente o contrário. Então foi no governo Marechal Deodoro que se inicia uma política chamada encilhamento. Se te perguntarem o que é encilhamento, encilhamento vem de encilhar, que é arriar cavalos para correr em shopping. Ou seja, estaria caminhando para um processo de deterioração da economia brasileira. Então, o encilhamento é uma ideia de que se eu lanço moedas, essas moedas circulam, o dinheiro circula e as pessoas têm melhores salários, a economia aquece e assim por diante. O que se viu foi exatamente o contrário. O processo de encilhamento, ele gera uma forte queda no valor de compra do dinheiro, porque o valor de compra do dinheiro é baseado em lastro. Então o lastro era em ouro e cada centavo lançado você tem que ter o equivalente em ouro. Então, dessa crise econômica desencadearia a queda do Marechal Deodoro. Um outro elemento importante ainda no governo Deodoro da Fonseca é a Constituição de 1891. Essa Constituição ela traz em seu bojo a ideia de que só homens maiores de 21 anos com posses e alfabetizados poderiam votar. O voto é censitário. Mulher não pode votar, mendigo não pode votar, adolescente não pode votar. Então, em suma, se a gente fosse tirar um resumo geral dessa Constituição, ela é uma Constituição que traz no seu escopo, no seu norte fundante, a ideia de que o Brasil é formado por federações. Então, nesse momento, instala-se federações, ou seja, estados, províncias, estados. Então, o federalismo, ele é o quê? Uma maior predominância dos estados, das regiões, sobre o governo federal. Então, observar esse momento dessa primeira Constituição é a separação de igreja e Estado, é a divisão do poder em três instâncias: legislativo, executivo e judiciário. Então, cairia a ideia do poder moderador lá da primeira Constituição de 1824. Então, governo Marechal Deodoro, crise política, crise econômica. Ele é substituído por um outro marechal, seu vice-presidente, que é o Marechal Floriano Peixoto, que ele é chamado de um Marechal de Ferro, porque ele combate com mão de ferro e poder do Estado as revoltas de cunho regional, ou seja, a revolta da Armada no Rio de Janeiro e a revolta federalista no Rio Grande do Sul. Então, esse governo de transição do Marechal Floriano Peixoto, ele é baseado em crises e principalmente crises nessa luta federalismo
união. Então, a União querendo uma predominância maior, os estados lutando por sua predominância. Então, esse primeiro momento é um momento de turbulência. A própria ideia da proclamação da República é um golpe civil-militar.